Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Yuri mais uma vez com vocês e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Então, hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre tratamento de exceções, certo? Então, pessoal, o tratamento de exceções aqui é um tratamento de erros, né? Os nossos sistemas, eles podem apresentar erros que estão fora do nosso controle, né? Então, nós hospedamos o nosso sistema em um serviço de hospedagem, por exemplo, e esse serviço de hospedagem ele não é administrado por nós só fazemos o controle ali basicamente do código, né? Alguns casos ali do apontamento do DNS, mas toda a infraestrutura de hardware que mantém aquele sistema no ar não é controlada ou administrada pelos desenvolvedores, mas por uma outra empresa, por exemplo, né? E assim, pessoal, podem acontecer situações ali no hardware em que promove, né, podem acontecer situações que promovem ali uma parada dos sistemas, algum tipo de erro, algum tipo de manutenção que acontece no hardware desses sistemas que vai provocar uma parada abrupta, né, do sistema, vai abortar a execução normal do sistema. Então nós precisamos lidar com essas situações, né? E aqui os bancos de dados hoje eles fornecem, né, maneiras de você tratar erros de execução, tá? Então, por mais, né, que os desenvolvedores sejam criteriosos com os programas que desenvolvem ou com o desenho da aplicação de banco de dados, os erros costumam acontecer em várias ocasiões, né? Por conta de os serviços de hospedagem e por conta também dos nossos próprios erros, né, de programação, tá? E às vezes esses erros acontecem, né, naquela ocasião mais crítica da aplicação em que ela não deveria parar, né? Então esses erros, tá, eles podem estar associados, né, com problemas não relacionados à aplicação em si, como eu disse, mas com outros componentes que não são controlados por nós programadores, como já citei anteriormente, como erros de hardware, inconsistência nos dados, ou exceção de restrição, né, nos dados. Bom, os programas, pessoal, eles podem ser desenvolvidos, testados, executados e apresentarem erros nas etapas e não apresentarem erros nas etapas de desenvolvimento e homologação do sistema, mas em produção, né? E esses erros que acontecem em produção, geralmente o programa ele é abortado, né? Quando você coloca o seu sistema para funcionar efetivamente, né, naquele local, naquele ambiente que ele foi feito para funcionar ali, que seria onde o usuário, o seu cliente final, vai executar o sistema, né? E pessoal, a interrupção da execução de programas em virtude de erros pode causar impactos, né? Não somente num programa específico, mas também, né, dependendo da situação em que você desenvolveu, o programa que você desenvolveu ele é pré-requisito para um outro sistema que funcione, né? Então, os programas que sucedem o seu programa e o seu programa, né, abortou, toda a cadeia de programas que tem o seu programa como pré-requisito também não vão conseguir funcionar, tá? Então, muito trabalho pode ser perdido, né, quando erros não controlados acontecem nos sistemas, tá? Então, esse tipo de erro, pessoal, né, em tempo de execução, nós podemos chamar ele aqui, ó, de erro, né, de exceção ou exception, né? Se for fazer para uma tradução aí para o inglês, né? E aí, para solucionar ou contornar problemas dessa natureza, existem as técnicas de tratamento de exceções. Essas técnicas consistem em desenvolver, né, blocos de código que são executados caso um erro ocorra em tempo de execução, né? E essa técnica é basicamente, pessoal, inserir um desvio de fluxo no programa que é realizado apenas quando o erro acontece. Caso contrário, o programa executa seu fluxo normal.
Eu separei aqui um diagramazinho pequeno, né, só para tentar deixar muito mais claro o que eu estou querendo falar, né? Então, eu tenho aqui um bloco SQL principal, né? Esse é o fluxo normal do meu sistema e um erro acontece. Então, se houver um tratamento de exceção, o que vai acontecer? Né? O próprio banco de dados ele vai dar aqui uma alternativa, né? Ele vai direcionar o usuário para um bloco SQL alternativo. Do contrário, ele já vai abortar o programa, né? E já vai direto para o fim do programa. Então, o legal é fazer com que esse fluxo aqui alternativo exista e que ele seja executado quando um erro não controlado pelo usuário, pelo programador, aconteça, tá? Então, aqui, pessoal, então a característica, né, do nosso tratamento de erro é que durante o desenvolvimento de um procedimento ou função, o desenvolvedor ele deve prever quais os tipos de erros que podem ocorrer em execução e, a partir do mapeamento dos possíveis erros, incluir respectivos tratamentos na aplicação, certo? Eu coloquei aqui, resumi aqui alguns erros, alguns tipos de erros que podem acontecer quando nós estamos trabalhando aqui com o banco de dados, né? Por exemplo, um primeiro erro que eu coloquei aqui foi inserir um registro que viola uma chave primária, né? Colunas de chave primária, pessoal, ela não permite valores repetidos. Em algumas situações, o valor da chave não é gerado automaticamente. Em alguns ambientes, o CPF é a chave primária de um cliente, né? Se um cliente que já existe na tabela de clientes for inserido novamente, através de um procedure, essa ação vai gerar uma execução de violação de chave primária, tá? Então, esse é um tipo de erro aí que acontece. E se isso acontecer, ele vai gerar um erro no banco e o banco vai devolver o erro para a aplicação. E com um tratamento de exceção, você pode fazer com que um erro uma mensagem de erro mais de senso comum seja levada ao programa e, consequentemente, a interface do usuário final, que normalmente não tem nenhum entendimento de programação, né, de funcionamento interno de SQL, tá? Um outro tipo de erro aqui que eu separei foi inserir um registro que viola uma chave estrangeira, né? Então, colunas, né, que possuem chave estrangeira obrigatoriamente só possuem valores vazios ou valores que são chaves primárias em outras tabelas. Isso daí é o requisito da chave estrangeira, né? Então, imagine hipoteticamente uma situação em que se deseja cadastrar um novo empregado. Um dos parâmetros do procedimento que vai realizar esse cadastro pode ser o código do departamento que deseja se vincular a este funcionário. Então, o funcionário vai ser vinculado a um determinado departamento, né? E, né, eventualmente esse departamento, por alguma razão, tenha sido excluído antes. Ao realizar essa ação, né, e tentar vincular um funcionário em um departamento que não existe, o erro de violação de chave estrangeira será gerado, né? E nesse caso aí é interessante que o banco de dados aponte isso para o programa e o programa, né, possa tomar alguma ação para informar o usuário, né, que aquele departamento não existe mais, né? Se você deixar isso, se você não criar um tratamento de exceção para esse tipo de coisa, né, o banco de dados ele vai indicar com um erro original, né, com um erro do próprio banco, com o código, né, lá do MySQL, que é o caso aqui. Mas você pode fazer uma tradução desse erro, né, deixando a comunicação para o usuário final mais interessante para ele, né? Um outro tipo de erro aqui, por exemplo, né, é utilizar um select into para atribuição e a consulta retornar mais de uma linha, tá? Então, a instrução de atribuição do valor através do select into, né, que nós já fizemos exemplos aqui, dentro de procedimentos ou funções, tem que obrigatoriamente receber apenas uma linha da instrução select,
que realiza a consulta e atribuição. Não vou conseguir atribuir vários valores dentro de uma variável, né? Se isso não acontecer, se mais de uma linha for retornada, não é possível para o programa determinar quais valores serão atribuídos às variáveis naquele momento, e um erro será gerado, tá? Uma outra situação aqui é não retornar nenhum valor em comando de atribuição select int, né? Então, dentro de procedimentos ou funções, né, essa instrução ela tem que obrigatoriamente receber apenas uma linha na instrução select que realiza a consulta e atribuição. Se nenhuma linha for retornada, um erro também será gerado. E por fim, né, um outro erro aqui que eu achei interessante mencionar é inserir um tipo de dado incompatível com a coluna, né? Caso o procedimento tente inserir uma coluna em uma coluna um valor cujo tipo de dados é incompatível com outra coluna, um erro será gerado, tá? Assim, como se um valor maior do que o tamanho estipulado para a coluna, por exemplo, certo? Então, aqui é um outro tipo de erro, tá? Então, os diferentes sabores, né, de banco de dados oferecem uma maneira aí de você trabalhar com exceções, tá? Nós temos aqui a instrução handler, né, no MySQL, temos o try-catch no SQL Server e no Oracle, né, tem a cláusula exceptions, tá? Então, cada banco de dados aí vai oferecer uma maneira aí de você poder fazer o tratamento de exceções, tá certo? Então, eu separei aqui alguns exemplos, né? Eu queria fazer uma demonstração de alguns exemplos aqui com vocês agora. E tratamento de exceções, pessoal, acho que, né, basicamente é tudo isso aí que eu já expliquei, né? É um processo que é realizado em background, né, que monitora a execução de uma determinada transação. Quando ocorre um erro inesperado, um sinal é disparado, né, e cada linguagem de programação tem um mecanismo de identificar esse sinal e promover o tratamento de exceção, né? As linguagens implementam os tratamentos de exceções através de códigos. Cada erro possui um código específico e pode ter sua tratativa explicitamente definida no código, tá? Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Aqui, né, estamos dizendo o seguinte, né? Desenvolver uma função que retorna o salário de um determinado funcionário. Né? E quais são os parâmetros? Eu vou passar o sobrenome do funcionário e depois eu vou fazer o retorno do salário desse funcionário. Então nós vamos começar aqui. Vamos colocar aqui o delimiter, que é o que nós vamos fazer aqui com uma function aqui. E aí nós vamos criar aqui a nossa function. E essa function aqui eu vou chamar ela de retorna salário. E aqui nós vamos colocar o sobrenome procurado. Aqui vai ser um varchar de tamanho 100. E nós vamos retornar um numérico aqui. Begin end. E aí o seguinte, ele tá dando aqui um erro. Deixa eu ver aqui. Return, aqui tá faltando um S. Returns, isso. Então aqui nós vamos declarar aqui uma variável. E nós vamos chamar ela aqui de salário apurado. E vai ser também numeric. Depois nós vamos fazer um select aqui. Select. Nós vamos lá na coluna salário, dentro da tabela de empregados. Então, temos aqui salário. Salário. Nós vamos colocar esse valor dentro da variável salário apurado.
da tabela empregados, quando o sobrenome for igual ao sobrenome procurado. Então, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retornar o salário apurado. Então nós vamos retornar o nosso salário apurado. E aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos dar um select, e aqui nós vamos chamar a função retornar salário, e nós vamos colocar aqui uma palavra, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer um select aqui, a gente dá uma olhada aqui como é que tá essa tabela de empregados. Eu vou fazer aqui pelo sobrenome, né? Então vamos escolher aqui. Tá, nós temos aqui o King. Opa. King. Vamos criar primeiro a nossa function. E ele não está criando porque ele está dizendo aqui que essa função... Ah, tá, é o mesmo, ela retorna um valor não determinístico. Aqui eu tenho que dizer isso, né? Então, deixa eu configurar aqui um set global, set global log bin trust function creators igual a 1. Ok, vamos lá novamente. Ok, criou, retorna salário, né? Vamos dar uma olhada aqui. Beleza, tenho aqui a minha função retorna salário criado. Então vamos executar aqui select. Então o meu select aqui ele está retornando um resultado 1172, né? Está dizendo aqui que o resultado tem mais de uma linha, né, de retorno, tá? Então esse aí é o erro, né? Então vamos colocar aqui, vamos fazer aqui uma exception para nós podermos contornar esse erro. Então aqui agora adicionando um tratamento de exceção. Então vamos agora colocar isso aqui. Vou copiar e colar, né, o function que eu tinha criado para me aproveitar a digitação, e eu vou colocar aqui o retorna salário e eu vou colocar a palavra aqui exception. Aqui eu vou manter a mesma coisa, só que agora nós vamos nas variáveis aqui, eu vou declarar uma variável erro, e aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos fazer um declare continue handler for, e o erro que o banco de dados emitiu para a gente foi 1172, né? Então, quando o erro for 1172, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos setar a variável erro com 1. Nós vamos setar a variável erro com 1. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos colocar um if aqui, ó. Aqui nós vamos retornar o menor salário caso exista mais de uma linha. Então nós vamos dizer o seguinte, se a variável erro for igual a 1, então
nós vamos dizer o seguinte aqui, end if, e nós vamos dizer aqui, ó, select min, nós vamos pegar o menor salário, vamos colocar dentro da variável salário apurado, da tabela empregados, quando sobrenome for igual ao sobrenome procurado. Então, essa daqui é o nossa exception. Aqui está faltando um igual. Então, feito isso, vamos criar aqui a nossa função. Então, criou aqui a nossa função. E aí nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos fazer a mesma chamada. Agora, né, nós vamos colocar aqui o exception. Vamos só confirmar aqui se ela está aqui. Está aqui, retornar salário exception, retornar salário exception. Então, vamos chamar. Então, está aí, ó. Ela está retornando agora um salário, não está dando mais nenhum erro, tá? Então, ela retornou aqui o salário, né, 10 mil, tá? Então, eu fiz aqui um tratamento de exceção agora, né? Eu não vou mais retornar esse erro aqui. Esse erro no código do banco de dados não vai ser retornado mais para a aplicação, né? O que seria retornado para a aplicação seria esse valor aqui. E esse valor aqui pode ser tratado lá na aplicação. Você também poderia colocar um select com alguma mensagem, né? Igual nós vamos fazer aqui no nosso próximo exemplo, tá? Uma mensagem informando lá para a aplicação que o valor, né, não tem mais de um resultado sendo retornado, por exemplo, tá? Então, vamos fazer aqui mais um exemplo, né? Então, no nosso próximo exemplo aqui, eu quero desenvolver aqui um procedure, né, que escreve o nome completo do funcionário. Então, eu vou passar o nome do funcionário, tá? E em caso de erro, apresentar uma mensagem mais amigável, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar já o que foi digitado aqui, vamos colocá-lo aqui embaixo, tá? E aqui nós vamos mudar o nome aqui, nós vamos dizer aqui que é o escreve nome completo. Então, sobrenome procurado, aqui não vai ser mais uma function, vai ser um procedure. E nós não temos mais esse retorno aqui porque é uma procedure agora. Então aqui nós vamos manter esse salário apurado que está aqui. E agora nós vamos adicionar aqui um erro. Nós vamos dizer aqui também que existe uma variável chamada nome completo. Esse nome completo é um varchar de tamanho 100. E aí é o seguinte, nós vamos fazer aqui o nosso desvio aqui, né? Declare exit handler, né? Aqui, ó, a diferença, tá? É que ele vai paralisar, tá? Ele vai paralisar a execução, tá? E no outro ele vai lá continuar a execução. Então aqui nós vamos dizer o erro é 1172, tá? Eu vou procurar manter o mesmo o sobrenome do King aqui, tá? E aqui, deixa eu ver aqui qual foi o erro aqui. Aqui não vai ter esse ponto e vírgula, tá? Então
no caso aqui do exit aqui, pessoal, né? Aqui observa que aqui no continue aqui, eu coloquei um ponto e vírgulazinha aqui ao final. Aqui no caso do exit não, tá? Vamos deixar aí sem ponto e vírgula. E aí o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, select aqui, e aí nós vamos dizer o seguinte, existe mais de um funcionário com o mesmo sobrenome. E aqui nós vamos dizer o seguinte, as, e aqui mensagem de erro. Então, o nosso desvio de exceção aqui, ela vai, essa daqui é a instrução do nosso desvio. E aí nós vamos fazer aqui um seguinte, aqui nós vamos fazer um select, e aqui vai ser nome completo, e aqui vamos mudar esse nosso select aqui, nós vamos fazer aqui um concat, e nesse concat aqui nós vamos colocar o nome, um espaço e o sobrenome. Nós vamos colocar isso dentro da variável nome completo, que será pesquisado na tabela empregados quando o sobrenome for igual ao sobrenome procurado. Aqui nós não vamos ter esse return aqui, porque aqui é um procedure e não é uma function. Então, aqui nós vamos colocar aqui um select. Perdão, aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos colocar um call e escreve nome completo. E aí nós temos aí o sobrenome King, tá? Então vamos fazer aqui a criação do nosso procedure. Ok, criou, e vamos agora chamá-lo. Então ele, né, está apontando para a gente aí a mensagem de erro. Ó, mensagem de erro. Existe mais de um funcionário com o mesmo sobrenome. Olha só que interessante isso aqui, né? Você pode fazer com que a sua aplicação receba essa mensagem. E a sua mensagem, ela vai ser exibida para o funcionário, né? E com isso daqui você consegue eliminar todo um tratamento de erros que precisa ser feito, que pode ser feito, que deve ser feito na aplicação de alto nível, num Java, num PHP, num Python, né? Você já deixa o tratamento de erros dentro do próprio banco de dados, tá? Isso é uma coisa que dá para você prever aqui como programador, e você pode deixar isso programado dentro do banco de dados. Isso vai deixar a programação da sua aplicação mais leve, né? Menos complicada, né? E você traz para dentro do banco, né, já um resultado final de um erro, tá? Então, e essa mensagem aqui, ela é super entendível por qualquer usuário comum que vai estar usando o seu sistema, né? Então você pode ir fazendo essas adaptações aí com o banco de dados. Muito interessante isso daí, tá? E para finalizar aqui a nossa aula de hoje, né? Essa aula de tratamento de exceções, eu queria fazer um último exemplo aqui com vocês, tá? E esse exemplo ele também vai ser um procedure. Então eu vou pegar todo esse conteúdo que já está feito aqui, vou copiar e eu vou colar ele aqui. Feito isso aqui, né? Então eu quero desenvolver um procedure que cadastra um departamento. Então quais são os parâmetros, né, que eu vou passar? Um ID do novo departamento, o nome do novo departamento e um ID de localidade. Vamos dar uma olhada aqui nos departamentos aqui, né? Então os nossos departamentos aqui, nós temos aqui o código, né, desse departamento e a localidade
desse departamento aqui, que vai representar um código de uma cidade, por exemplo, né? Então, vamos fazer aqui, né, o nosso exemplo, tá? E aqui nós temos aqui, então, eu vou mudar esse nome aqui, eu vou colocar um cadastrar departamento, e aqui nós vamos passar 3 parâmetros: código, departamento, tá? Que é o ID, né, do novo departamento. Eu vou fazer o seguinte, não vou colocar código não, vou colocar ID. ID departamento, e esse aqui vai ser um decimal, e esse decimal aqui ele vai ter aí um 4, tamanho 4, e 0 aqui de na fração, né? Vamos colocar aí um decimal. Aqui nós vamos colocar o nome, né? Nome, departamento. Esse nome do departamento, e esse nome do departamento aqui eu vou dizer que ele é um varchar. Só que esse varchar aqui vai ser de tamanho menor, vamos dizer aí apenas que é 30. E aqui vamos colocar um ID local. Que é o ID da nova localidade, e vamos manter o padrão decimal, tamanho 4, 0. E isso daí. Aí nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos apagar tudo isso aqui. Nós vamos apagar tudo isso aqui. E vamos dizer o seguinte: se o ID do departamento não for nulo, então eu vou fazer alguma coisa. Aí eu vou colocar aqui um else, que se der false ele vai entrar no else, e vamos colocar o end if aqui para finalizar o nosso bloco. Então aí é o seguinte, aqui nós vamos fazer um insert into, nós vamos lá na tabela departamentos, e na tabela departamentos nós vamos abrir aqui a tabela departamentos, olha as colunas. Então eu quero inserir na tabela departamentos, lá na coluna departamento ID, depois na departamento nome, na coluna departamento nome, e depois na coluna localidade ID. Quero inserir valor nessas 3 colunas. Quais são os valores que eu vou inserir? Values. E aí eu vou dizer o seguinte: ID, né? Departamento, nome, departamento, e o ID local. Feito isso, né? Se der um falso ali em cima, eu vou fazer o seguinte aqui: select, e aí eu digo o seguinte: o campo ID é obrigatório. O campo ID é obrigatório. Então esse daí é a nossa procedure, tá? E aí vamos fazer um call aqui, aonde a gente vai cadastrar o departamento. Cadastrar débito, né? Cadastrar débito, isso. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos dar uma olhada aqui no departamento. E aí a localidade aqui nós temos, vamos dar uma olhada aqui, localidade nós temos de 1400 até 2700, né?
Então vamos fazer aqui um erro proposital. E aqui de departamento nós temos aqui departamento 110, né? Tá. 1100, aliás. Então nós vamos dizer o seguinte, aqui nós temos um departamento 1100, né? Que eu vi esse departamento aqui, 1100, tá aqui, tá? Vamos pegar outro. Aqui, vamos colocar aqui o 250, né? 250. E aí nós vamos dizer o seguinte, aqui nós vamos colocar gerência, vai ser o nome do departamento, gerência, e a localidade aqui vai ser 1. Então isso daqui é o nosso, tá faltando uma vírgula aqui, isso daqui é o nosso primeiro teste. Então aqui nós vamos cadastrando, incluindo, né, um departamento em uma localidade inexistente. Então vamos chamar aqui, primeiro vamos criar, né, a nossa. Ok, criou. Vamos chamar. Então ele está dizendo o seguinte, que eu tenho, né, tem um erro aqui. O erro aqui que ele está retornando aqui é o 1062, porque tem um erro tem um departamento duplicado, na verdade, né? Ele já identificou, na verdade, eu queria que ele identificasse esse erro aqui, né, da localidade existente, mas o banco de dados ele identificou, primeiro ele verificou isso daqui, não tem problema, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer aqui, vamos colocar aqui embaixo, e aqui nós vamos dizer o seguinte, cadastrando, né, um departamento duplicado. E o erro que ele me retornou foi o 1062. Então agora nós vamos escolher aqui, né? Vamos fazer esse outro exemplo aqui então. Vamos escolher aqui um código que não existe, né, no departamento. Eu vou colocar um código aqui 2000, né? Não tem nenhum código 2000 aqui. Então, 2000 e uma localidade que não existe, né? Vamos executar. E aí o erro que ele me retornou foi o erro 142, né? Tá aqui. O erro 142. Então, o erro que ele me retornou foi 142. 1452. Então agora nós vamos fazer o nosso tratamento aqui de exceção. Nós vamos pegar essa procedure que já está parcialmente feita aqui, e vamos adicionar aqui um exception, né? Que agora aqui vai ser a nossa. Nós vamos adicionar o nosso tratamento de exceção aqui. Então, nós vamos colocar aqui um declare. E aqui nós vamos dizer aqui local padrão. E aqui nós vamos colocar um erro. E vai ser um inteiro. E aqui nós vamos dizer o seguinte, declare continue handler. E aqui é o seguinte, o primeiro erro lá que eu mapeei foi o 062, né? Quando o erro for 062, eu vou setar o meu erro com 1. E aí também nós vamos fazer um declare continue aqui, handler for. E aí quando for o 1, 4
5,2, eu vou setar a minha variável erro com 2. Né? E aqui ele está dizendo que tem um erro aqui, é porque faltou um ponto e vírgula aqui. Então, né? Aí nós vamos dizer o seguinte, aqui embaixo nós vamos fazer dois ifs aqui. Se o meu erro for igual a 1, então nós vamos dizer o seguinte, end if e aí nós vamos fazer uma vamos inserir aqui insert into peraí, o 062, né? Departamentos, e aí departamento ID. Aliás, deixa eu pegar isso aqui, aproveitar aqui que já está digitado, colar, né? E nós vamos retornar o seguinte, select aqui e vamos retornar uma mensagem: departamento cadastrado na localidade padrão. Yes, resultado. Departamento cadastrado na localidade padrão. E aí o seguinte, aqui nós vamos fazer o seguinte, set local padrão. Eu vou chamar ele aqui, vou dizer que o local padrão é 1500. Tá? A localidade padrão é essa. Esse é o código da localidade padrão. E aqui nós vamos só alterar a ID local para local padrão. Então, o erro aqui, né? O erro 1, né? Ele é do código 062. O código 062 é cadastrando em um departamento duplicado, né? Então, se eu for tentar cadastrar, né, um departamento duplicado, ele vai cadastrar na localidade padrão, mas essa aqui não é a lógica, né? A lógica aqui que eu estou querendo, nós vamos mudar bem aqui. Aqui eu vou chamar de 2 e aqui eu vou chamar de 1. É isso. Então aqui é o 2. Aqui é o 2. Tá? Então é o seguinte. Aqui é o 1, tem esse 1. Muda só lá em cima. Isso. É isso. Então, se eu for, né, incluir alguém num departamento, né, numa localidade inexistente, tá? Se eu for incluir um departamento num local inexistente, ele vai fazer o seguinte, ele vai identificar esse erro aqui, 1452, né? Que é o erro que ele me devolve, que o banco de dados devolve quando tem uma localidade inexistente, e aí ele vai cadastrar, né, no local padrão, tá? E vamos fazer aqui o segundo if. O segundo if aqui é com o 2, né? O 2 é o seguinte, aqui nós vamos dizer o seguinte, aqui a mensagem que nós vamos devolver é chave primária informada está duplicada. Essa é a mensagem que nós vamos informar. Então, é isso, tá? Vamos criar aqui o nosso procedure aqui.
Ok, ele não criou, é porque eu esqueci de selecionar o delimiter ali. Ok, né? Criou. Então agora vamos fazer os nossos cadastros aqui. Então eu vou pegar aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos copiar aqui. Mas aqui nós vamos adicionar o exception, né? Porque é o exception aqui que é o procedure que nós vamos executar. Exception. Exception. Agora vamos executar aqui o nosso procedimento. Então, ó, agora ele está me retornando uma mensagem, né? Chave primária informada está duplicada, tá? Então ele não executa. Agora vamos fazer isso daqui, né? Departamento cadastrado na localidade padrão. Então, tá aí, era exatamente isso que eu estava querendo fazer, né? Fiz um tratamento de erros aqui e o meu banco de dados agora não está mais retornando esses erros aqui, né? E nem vai abortar mais o meu programa, ele vai devolver uma mensagem, né? E essa mensagem pode ser muito bem recebida lá pela nossa aplicação e tratada. É claro também, pessoal, que você pode mandar esse código de erro aqui, esse código 142, 1064, você pode enviar esse código aqui lá para a aplicação, né? E receber, né, esse tratamento e fazer o devido tratamento lá. Mas eu vou confessar para vocês que eu gosto muito mais de enviar assim, né? Ou seja, o banco de dados está executando direitinho, né? E isso daqui é muito mais fácil para eu tratar como programador dentro da aplicação do que um código, né, padrão, um erro padrão do banco. Tá certo, pessoal? Então, quero finalizar essa aula por aqui. Quero desejar um forte abraço para todos vocês. E vocês ficando com dúvidas, por favor, façam as perguntas, deixem as perguntas aí nos comentários ou entre em contato comigo através do meu e-mail, tá? E até a próxima aula.